A própria terra dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois as espigas, depois, mais tarde, os grãos, que enche as espigas. Quando as espigas ficarem maduras, o homem começa a cortá-la com a foice, pois chegou o tempo da colheita. O que ele está dizendo? Uma coisa você tem que saber: Deus vai te dar as coisas de acordo com o seu tempo, mas Ele vai te dar. Aquele que diz bem assim: pastor, eu quero comprar um carro. Eu falei para você está pedindo a pessoa certa. Ah, onde você não sabe disso? Quando alguém disser para você, igreja não é lugar de pedir carro a Deus, mas a igreja que é lugar de pedir carro, porque é Deus que você tem que pedir. Mas ele fala assim: pastor, eu quero comprar um carro, pastor. Eu quero dirigir um carro. Então ele vai te dar o quê? Primeira coisa, ele vai te dar um emprego. Mas foi carro que eu pedi? Ele me deu emprego? Não pedi emprego, pedi carro. Mas é impossível você comprar um carro sem emprego. É ou não é? E depois ele vai te dar condições de tirar a sua habilitação. Olha lá, você pediu, a plantinha nasceu. É ou não é? A plantinha nasceu. Aí agora vai vir, ela vai crescer. Depois ela vai dar espiga. E depois ela vai dar os grãos da espiga. É um passo depois do outro. Ele não vai pular etapa com você. Por quê? Porque ele quer que você saia no seu carro, dirigindo o seu carro, com a autoridade do governo. E onde uma polícia parar você, você esteja documentado e ninguém possa te ferir naquilo que ele te deu. Mas ele vai te dar. Agora não interessa como, ele vai fazer acontecer. Porque a palavra diz. Então olha lá, primeiro o fruto, depois as espigas. Você vai fazendo passo a passo. Você está aí, irmãos? E depois vem a colheita. Vai chegar a colheita, irmão. É só você crer. Sabe qual é o maior problema das pessoas? Que às vezes ela fica arrancando a semente que ela plantou para ver se deu alguma coisa. Irmão, semeie e deixa Deus trabalhar. Semeie e crê. Não fica lá. Imagina você planta uma semente e de repente passa 10 dias e você não está vendo nada. Porque isso representa o quê? Que Deus opera onde seus olhos não podem ver. No mundo espiritual. Aí você vai lá e cava a semente e olha de novo. Você matou a semente. Você tem que plantar outra. O que acontece com muito crente é que ele planta uma semente e ele mesmo mata a semente que ele plantou. Por quê? Porque ele não tem fé para esperar a árvore começar a dar fruto. O seu tempo certo. Amém, queridos? Então Deus está aqui ou não? Deus está, irmãos, está confirmando com você a sua bênção. Eu profetizo, irmão. Eu profetizo sobre você. Você há de ver os seus sonhos sendo realizados. Porque Deus quer contar com você nesta obra. Estabelecer um alvo. Você precisa estabelecer alvos na sua vida. Qual é o grande problema das pessoas que não têm alvo? Ela não consegue fazer nada. Você tem que ter alvo na sua vida. Você tem que almejar alvos. Você tem que ter um foco, irmão. Às vezes a gente perde o foco. A gente para de ouvir, para de dar crédito e acabamos perdendo o foco. Ah, pastor, eu quero dirigir um carro. Então tenha foco na sua carteira. Pastor, eu quero a minha empresa. Então tenha foco no que você está fazendo. Vai estudar o que você quer. Mas não perca o foco. Você tem que ter um alvo. Observa, ó. Deus faz tudo. Olha o texto. Deus faz tudo a partir do nada. Isso é muito poderoso, gente. Olha, Deus faz tudo a partir do nada. Usou o poder criativo de Deus. Não tinha uma gota d'água para fazer os rios e os mares. Não tinha um grão de areia para fazer as montanhas. Tudo foi feito com o poder criativo de Deus. Podemos e devemos usar o poder criativo de Deus. Esse é um direito de filho. Você entendeu isso? Querido, entenda isso. Deus, para fazer tudo que você vê, não precisou de nada para fazer, a não ser do seu poder criativo. Ele usou as palavras. Ô irmão, você tem que entender isso. Põe na sua cabeça isso. Põe na sua cabeça. As palavras não é só palavras para Deus. Pergunta o que é? Material de construção. Palavras são materiais de construção na boca de quem sabe usar.
O que Deus tinha para construir o mundo? Nada, a não ser o poder da palavra. E ele disse, sem um grão de areia, haja montanhas, e as montanhas se formaram. E ele disse, haja isso e haja aquilo, só com o poder da palavra. Aí pega essa. Aí tem gente que fala assim, Deus fez tudo com o poder da palavra, mas os homens ele fez com as mãos. Está certo isso? Está certo ou não? Claro que não. Até o homem foi feito com o poder da palavra, porque antes de fazer com as mãos, ele disse, façamos o homem. Ele profetizou o homem. Porque Deus usa as palavras como material de construção. Certo, irmãos? E você tem que usar isso, porque você é filho de Deus. E quando ele diz, façamos você a minha imagem e semelhança, ele está dizendo, você tem algo dentro de você que me pertence, que é mim. Eu estou dentro de você. Então você tem que fazer o quê? Usar isso ao teu favor. Use o poder das suas palavras. É isso que ele está dizendo a você. Você está pegando ou não está pegando? Use o poder das suas palavras, meu irmão. As suas palavras não são só palavras, são material de construção. Você pode construir o que você quiser, só que no poder criativo que Deus usou. Olha o texto. Mas a todos quanto receberem, e ao que crer no seu Filho, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, você é um filho de Deus. No certo, você é um herdeiro de Deus. E o poder que está sobre você é o poder construtivo. É o poder de usar as palavras para construir. Diga as palavras. São sementes poderosas. Quem sabe semear, colhe. Como Deus opera? Nós temos que aprender. Tem muito crente que não sabe como Deus opera. Olha lá como é que Deus opera. Olha como é que Deus trabalha. Deus são 3 pessoas. Isso é tremendo. Deus são 3 pessoas, ó. O Pai é o líder que faz os projetos. Pega isso, irmão. Laurindo que trabalhou na obra é assim, tem que ter o projetista, né? O arquiteto, né? O Pai é o arquiteto, ele projetou tudo. Aí vem o Filho. Quem é o Filho? O Filho é o que fornece o material. O que é o material? As palavras. Ele não disse, eu sou o verbo. Aleluia. O que é o verbo, não é palavra? Então ele disse, eu sou a palavra. Então quer dizer, o Pai planejou tudo. Façamos o homem, façamos o mundo. Mas agora o próprio Filho está dizendo, sem mim nada seria feito. Ou seja, eu sou a palavra que vai liberar para construir. E o Espírito Santo que está dentro de você? O Espírito Santo é o empreiteiro construtor, que faz as coisas acontecer e se materializar. E ele está dentro de você. Então, olha, você tem esses 3 coisas dentro de você. Você tem o poder de projetar. Não dorme não, você tem o poder de projetar, porque você tem o Pai dentro de você. Meu irmão, você tem a graça de Deus. Ó, você tem o Pai dentro de você, então você tem o poder de projetar. Você tem o Filho dentro de você, então você tem um material de construção. E você tem o Espírito Santo dentro de você que concretiza as coisas na sua vida. Ó, ele é o empreiteiro, ele que faz as coisas acontecer. Semelhança com um projeto de engenharia. Você tem que pegar isso. Ó, o arquiteto projeta a casa. Como vai ser? Com a sala, a cozinha, não é isso? Não está tudo na mente dele? É assim que trabalha nos invisíveis, nas coisas invisíveis. Ó, o arquiteto projeta a casa, como vai ser a sala, o banheiro, onde vai ser a entrada da casa, como começa a existir no papel e no desenho. Como é que é isso? O arquiteto, quando ele vai planejar uma casa, ele fala assim, ele pega um terreno e fala assim, vou construir uma casa. Isso é mistério, irmãos. O arquiteto, a mente dele é diferente. Ele tem um projeto aqui, não tem um terreno aqui? Como é que é? Ele fala assim, vou construir uma casa. Quem olha para ele, quem olha para o terreno, está vendo um terreno. Mas o arquiteto não. O cara já está vendo a casa pronta. Ele está passando para o papel aquilo que está dentro da cabeça dele. Ele representa o Pai na sua vida. E você tem essa capacidade também. Diga assim, como? Chega lá no seu terreno e fala, aqui vai ser meu quarto, aqui vai ser minha cozinha, assim vai ser, assim. Pega o papel e começa a desenhar. É assim que Deus vai agir na sua vida. Porque você tem o Pai dentro de você. E você é um arquiteto de Deus.
tem que crer nessas coisas. Eu disse para você que a fé que eu estou pregando para você não é a fé que o mundo conhece. Eles não têm conhecimento disso. Os crentes, nem os crentes têm. Você vê um monte de crente aí andando de cabeça baixa, triste, cabisbaixo, porque não conhece a palavra. E a palavra diz: esse povo perece por não conhecer as minhas palavras. Então observa lá, o pai, o arquiteto, ele planeja tudo, mas está tudo no papel. Ele desenha tudo, é tudo um desenho. O desenho representa o nosso alvo. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Uma irmã queria casar. E ela vivia querendo casar e o marido dela não é evangélico. Ela queria a nossa igreja. E ela chegou para mim e disse: pastor, meu marido, ele é relutante, ele não quer, eu sei que tem nesse camarada. E eu falei um negócio, vamos fazer um trato nós dois? Vão. Você vai pegar uma folha de papel, um segredo, entre eu, você e Deus. Você vai pegar uma folha de papel e vai escrever tudo o que você quer para esse ano. Vai desenhar para Deus: Deus, é isso aqui que eu quero. E quando você for orar, você não só vai fazer uma vez, aí você vai botar dentro do seu guarda-roupa. E toda vez que você orar, você levanta a sua mão em direção ao seu guarda-roupa e fala: Senhor, olha lá a minha carta que eu escrevi para o Senhor, está ali o que eu quero. Ela deu testemunho aqui para mim: pastor, incrível. Eu não coloquei só meu casamento, eu coloquei meu casamento e minha casa própria. Aleluia, Deus! Vocês conhecem ela, está aqui, ela não está aqui hoje, mas ela entendeu isso. Porque eu creio nisso, irmãos. Olha, ele está dizendo que é assim. Deus, o Pai, pinta o desenho em uma tela em nosso coração. Deus, o Filho, fornece o material de construção, que é a palavra. Amém? E Deus, o Espírito Santo, pega o desenho, o material de construção e constrói o nosso alvo. Os três estão aí dentro de você, meu irmão. E você vai conseguir, desde que você tem um alvo para conseguir. Então como é que é isso? Chega na sua casa e já começa a ver, meu irmão. E você vai começar a profetizar. E se você tem mente fraca, escreve isso no papel, não tem problema não, escreve, desenha no papel. Mas faça uma coisa, desenha mesmo e apresenta ao Pai o seu projeto. Fala: Pai, está aqui meu projeto, Senhor, eu creio nisso aqui, meu Pai. A palavra do Senhor disse, eu creio lá. Então disse Deus: haja luz, e a luz veio a existir. Ele não tinha uma lanterna e veio existir a luz. Olha lá. Então Deus disse que haja meio de águas de divisão e separação entre águas e águas. Ou seja, ele não tinha uma gota d'água e ele fez o oceano só falando e acontecendo. E eu estou dizendo para você que esse é o método que Deus usou e é o método que eles ensinam a nós, para nós usar. Comece a profetizar, meu irmão. Você está aí, irmão? E em seguida disse que a terra produza todo tipo de vegetais, e aí ele vai profetizando, e vai só falando, e as coisas vêm acontecer. E esse é o teu Deus, e você tem que aprender a fazer isso. Deus tinha um alvo, um objetivo, ele sabia o que queria, ele sabia que queria as montanhas, os rios e até o homem, ele tinha um alvo. O problema é que muitos de nós não têm alvo. É verdade, irmãos. Quero construir uma mansão. Aí Deus manda uma verba. Ele corre para a pizzaria, para sair. Não tem alvo, irmão. Tem que ter alvo. Quero um alvo, o Senhor manda. E a gente não vai e não cumpre o alvo que a gente quer. Corre para outras coisas secundárias. O aluno tem que ter alvo ou não tem que ter alvo? Você já viu o aluno estudando, aí alguém diz: vamos para a balada, ele vai para a balada, ele perde o alvo. Ele fica reprovado. Perde anos da vida dele estudando uma coisa que não vai acontecer na vida dele. Por quê? Porque não tem alvo. Quando não temos alvo, não alcançamos aquilo que esperamos. Isso é lógica, né? Deus tinha um alvo, um objetivo. Ele sabia o que queria. Ele queria as montanhas, ele queria os rios, ele queria o homem, e ele sabia. Então ele vai bater em cima para ver acontecer isso que ele queria. Como Deus faz? Primeiro, Deus o Pai definiu os alvos, os objetivos. Deus o Pai pintou a imagem na tela do coração, arquitetou. Deus o Filho levou o alvo à existência. Olha o texto. Deus que vivifica os mortos, chama as coisas que não são como se já fosse. Romanos capítulo 4, versículo 17. O Espírito Santo gerou as palavras, material de construção, e materializou, colocando as coisas no lugar, os rios, as montanhas e etc. Ou seja, quer ser vitorioso, irmão? Tenha alvo.
Tenha foco e diga: Deus vai me dar, porque eu estou focado no que eu quero, eu estou profetizando aquilo que eu quero. Deus quer te ajudar, mas para isso você precisa colaborar com Deus. Deus quer te ajudar, meu irmão, mas você tem que aprender isso. Você tem que colaborar com Deus para que isso aconteça na sua vida. Copiar o método que Ele está fazendo. De copiar, meu irmão, copiar mesmo. Fala: não, eu vou pegar o que Deus está me ensinando e vou aplicar na minha vida. Mas lembra que isso é uma semente que você está fazendo. O grande problema é que nós queremos que a coisa aconteça assim, ó. É ou não é? Do dia para noite. Mas com Deus não vai acontecer assim. Ele vai acontecer no método certo, no momento certo. É só você continuar crendo. Deus podia dar filho a Abraão, mas Deus teve que ensinar Abraão a fazer do jeito dele, não do jeito de Abraão. Você está entendendo? E o que nós queremos nesse mundo é que Deus trabalhe do nosso jeito, e não é do nosso jeito. Nós temos que aprender como é que Ele trabalha. Amém, irmãos? Planejar o alvo. Passe o tempo planejando o seu futuro. Pense no alvo, nos objetivos. Alvo no casamento e na família, marido, esposa, filhos. Alvo nos negócios, no emprego. Alvo nos ministérios. Alvo nas finanças. Foca seu pensamento nisso. Diga: eu quero o alvo, eu quero alcançar, eu nasci para ser vitorioso. Chega de derrota na minha vida. Eu sou vitorioso e eu quero aquilo que eu tenho pedido a Deus. E Ele vai te dar. Mantenha o alvo diante dele. Glória a Deus. O que fazer depois de ter o alvo? Depois de ter o alvo definido, vamos aprender a usar o poder criativo de Deus. Primeiro, definir o alvo, que é o objetivo. Depois, pintar na tela do nosso coração. Visualizar. Já se vendo com a bênção na mão. Foi isso que Abraão se via. Falar aos alvos a existência e manter focado no alvo que é Deus. Deixa eu falar mais de Abraão para você ver. Não é ouvir? Então o que Deus fez com Abraão? Falou assim: ó, vou mudar seu nome, Abraão. Vou mudar seu nome para Abraão, porque é isso que eu quero que você seja, pai de multidões. Mas mesmo assim a fé de Abraão não cresceu muito. Então Abraão teve que aprender a ver. A fé que vence o mundo é uma fé diferente da fé do mundo. Olha aqui: Abraão, saia para fora. Saia para fora. Abraão saiu para fora, irmão. Isso é muito louco. Abraão saiu para fora. E Deus falou: que você... olha para o céu, Abraão. Olha para o céu. E Abraão olhou para o céu. E ele perguntou: o que você está vendo, Abraão? E Abraão disse: eu estou vendo estrelas. Então Deus disse para ele assim: a partir de hoje, você não está vendo estrelas. Essas são a sua descendência. Você está entendendo o que Deus está fazendo para Abraão? Primeiro ele ensinou Abraão a ouvir, agora está ensinando Abraão a ver aquilo que ainda não está na mão dele. Então Abraão agora está olhando para o céu no quintal da casa dele, chega o vizinho e fala: ô senhor Abraão, o senhor está olhando o que? Ele falou: rapaz, estou olhando meus filhos, olha lá, ó. Judá, olha lá, José, todos são minhas descendências, olha lá, Isaac. O vizinho vai falar: olha o vizinho que não tem fé, olha o vizinho mundano. Você está doido, rapaz? Isso é estrela, rapaz, não é filho não. Irmão, deixa eu te falar. Na visão de quem não tem fé, isso aqui é estrela. Mas na visão de quem tem promessa de Deus, é filhos, é a promessa cumprida. Vou repetir para você entender. Na visão do povo lá fora, os seus sonhos é estrelas, simplesmente estrelas. Mas na visão do teu Deus e de você com a sua fé, é as suas realizações. O que você está vendo? Eu estou vendo as minhas realizações. Está lá andando no seu terreno, você está vendo o que eu estou vendo na minha casa. Mas não tem nenhum grão de não alajota aí. Você não está vendo, mas o meu Deus já me faz contemplar a minha vitória, porque Ele já garantiu para mim ela. Você está aí, irmão? Deus seja louvado essa noite. E que Ele venha fazer isso acontecer na sua vida. É só continuar crendo. Vai aparecer gente para dizer: é estrela. Você está ficando doido, cara. Isso aí é estrela. Mas quem tem fé e tem alvo, diz: é estrela nos seus olhos, incrédulo. Porque no meu é a minha descendência, é a minha vitória e é a promessa de Deus cumprida em mim. Vamos orar? Glória a Deus, né, irmãos? Hoje foi bênção, hein?